Atos 24, 24 e 25. Vamos juntos? Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e mais uma vez agradecemos, Pai, por estar na tua casa, por poder estudar a tua palavra. Nós queremos agradecer por todo o bem que temos recebido de ti, pela alta, Senhor, da Maria Eduarda, pela saúde que o Senhor tem dado a todos os teus filhos, pela recuperação daqueles que estão em tratamento, e te pedimos, Pai, também, o Senhor continue, Senhor, a cuidar daqueles que estão enfermos, confiados e esperançosos em ti pela cura, Pai. Mas nesse momento, onde nós vamos nos debruçar na tua palavra, que tenhamos, Senhor, a compreensão exata do que o Senhor quer, do que o Senhor deseja nos ensinar através da tua palavra. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que quer dizer evangelho? A gente ouve muito falar de evangelho, vamos pregar o evangelho? Vamos? Mas o que é evangelho? Boa notícia, boa nova. Que coisa boa é dar boas notícias. O evangelho é uma coisa boa, os anjos vieram pregando o evangelho, dizendo que Cristo nasceu, mas o evangelho é só coisa boa? Existem dois lados, dois polos. Do mesmo jeito que para a lâmpada acender é necessário positivo e negativo, do mesmo jeito que existe o bem e o mal, o evangelho é tão maravilhoso, é tão perfeito, é tão bom, mas pelo outro lado, o evangelho é terrível, é condenador, porque aquele que rejeita o evangelho, que sobra para ele é o inferno. Aquele que não tem Cristo tem o diabo. Aquele que não tem o amor de Deus, ele tem o ódio de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o evangelho é essencial para o ser humano e que a pessoa, para ela poder compreender o real sentido do evangelho, ela tem que ver os dois lados. Porque se fala do evangelho, que Deus mandou o filho dele para morrer por nós, ele amou o mundo, maravilhoso. Mas do outro lado temos que ver por que ele teve que mandar o próprio filho dele morrer. Qual é a condição do homem? Qual é o estado espiritual do homem sem Deus para ser necessário que Deus tivesse que investir no próprio filho dele, vindo viver, obedecer, e ele colocar o próprio filho dele para morrer em nosso lugar? Compreender os dois lados vai fazer com que nós valorizemos o que nós já recebemos de Deus. Olha, nós vimos no texto que o evangelho que foi pregado aqui por Paulo, ele causou um medo no governador. Ele ficou apavorado. Ué, como é que você recebe a boa notícia e fica apavorado? Aí é que está. Aquele que rejeita o evangelho, ele tem certeza de não haver outro caminho. Não existe boas obras, não existe obediência, não existe intervenção de quem quer que seja para poder levar uma pessoa para o céu, só através de Jesus. Entre o homem e Deus existe um vazio muito grande, um espaço, e para se passar de um lado para o outro é só através da pessoa de Cristo. Não existe outro caminho, por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz um caminho. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: todos os caminhos levam a Deus. Isso é a maior das mentiras. Somente Jesus é o caminho. Se não for na dependência dele, em obediência a ele, uma entrega a ele, ninguém chega aos céus. Paulo não perdeu a oportunidade de dar lições importantes sobre o evangelho. Paulo era terrível no que se tratava de pregação. Ele, quando foi apedrejado, foi tido como morto, ele se levantou, entrou na cidade, foi pregar o evangelho. Ele estava lá dentro de uma cadeia, todo ensanguentado, todo ferido, e ele estava lá cantando, louvando a Deus e pregando o evangelho. Paulo não perdia a oportunidade, ele nos ensina a não perdermos a oportunidade. O pregador do evangelho tem que aprender com esse texto, de que para pregar o evangelho,
você não tem que ser bonzinho. Você não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não tem que enfeitar as pessoas e nem comover, porque tem pregador que parece que acha que tem que fazer igual animador de torcida, para fazer as pessoas se sentirem bem, animadas, alegres. Não, isso não é o papel do pregador. O papel do pregador é pregar a verdade. O porquê foi necessário Cristo morrer, o que Cristo fez, o que Ele garantiu para nós. Entendendo isso, nós vamos valorizar tudo que Deus fez por nós. Aí sim haverá mudança na nossa vida. Porque enquanto nós acharmos que nós temos algo bom para oferecer a Deus, enquanto nós acharmos que nós somos o ouro de Ofir, uma coisa preciosa que foi achada por Deus, então peraí, é um favor para Deus nós estarmos com Ele. No entanto, nós somos réus, condenados, perdidos, que por misericórdia de Deus, Deus nos tirou da lama e nos fez então seus filhos, herdeiros da glória de Deus. Então vamos aprender esta noite a respeito de lições sobre o Evangelho de Jesus. O que esse texto traz dessas lições que causaram tanto medo no governador incrédulo e que pode trazer para nós tanta alegria na certeza do bem que temos de Deus? O texto começa dizendo que Paulo, ele dissertou acerca da justiça de Deus. Em primeiro lugar, nós veremos que pecadores só são salvos se a justiça de Cristo lhes for imputada. Começava a falar disso com o Tiago aqui um pouco antes. O que é imputar? Imputar é colocar em uma pessoa aquilo que é de outra. É eu pegar a fidelidade do Calel e colocar essa fidelidade no Rodrigo. É pegar a fidelidade do Rodrigo e colocar no Vitor. Isso é imputar. É você quando você chega num lugar e todo mundo conhece o teu pai. Teu pai é daquela cidade. E aí você chega na cidade e quer comprar alguma coisa. Ixi, não tem dinheiro. Aí a pessoa diz, pode levar, tranquilo, porque eu conheço o teu pai. Então, o que ele está fazendo? Ele está imputando a você a confiança que ele tinha no seu pai. E aí, então, por isso, você vai receber o crédito, porque alguém foi fiel, foi honesto, e aí, então, essa honestidade está passando para você. Veja, meus irmãos, que em Adão nos foi imputado o pecado. O que a gente sabe de representante federal? A Bíblia fala do primeiro Adão e o segundo Adão. Por exemplo, hoje nós temos como presidente da República Jair Bolsonaro. Se Bolsonaro for no Banco Mundial aí e pegar aí 5 bilhões de reais, quem é que paga? Quem é que paga? Nós. Mas espera aí, você foi lá fora pegar algum dinheiro emprestado? Não, mas você deve. Uma criança que acabou de nascer, vamos pensar na Beatriz lá. Quando a Beatriz nasceu, ela já era devedora. Era ou não era? Mas ela pegou algum dinheiro emprestado? Veja, Tiago, que a gente estava conversando, e esse exemplo pega bem isso. Todos os brasileiros já nascem devedores, apesar de nunca ter entrado no banco. Por quê? Porque o representante federal, alguém que recebeu o voto, foi lá e ele foi eleito para representar o país e ele pegou dinheiro emprestado e nós é que devemos. Então, uma criança recém-nascida, ela já nasce devedora. Esse é o que nós chamamos de pecado original. Deus, ele escolheu Adão como representante federal da raça humana. Deus, ele conversou com Adão e ele deu um mandamento para Adão e a obediência dele, ou a desobediência, geraria frutos para toda a raça humana. E Adão pecou. E uma vez que Adão pecou, toda a raça humana pecou. Só que acontece o seguinte, mas espera aí, mas a criança nem nasceu, ela nem pecou ainda. Vamos entender isso. A questão é que Deus imputando o pecado, o fato de Adão ter caído em pecado, quebrou-se em Adão aquela santidade que Deus tinha feito em Adão. Adão, antes do pecado, era santo, era puro, era perfeito. Uma vez tendo pecado, ele passou a ter uma disposição maior para o pecado. É como diz lá em Salmo 58, 3.
Na sua concepção, desviam-se os ímpios, nascem já proferindo mentira. É o que nós vimos em crianças que aprendem a mentir, ou melhor, que mentem sem que ninguém ensina, que sabe fazer as suas armações, mesmo sendo criança, que demonstram a maldade natural do seu coração. Isso é que vem então do pecado original. A maldade já está ali. É como cobra que já nasce cobra. Ela não precisa esperar crescer para você matar. Você vê a cobrinha, você vai lá e mata, porque ela vai crescer e virar cobra. Então veja, do mesmo jeito, todos da raça humana já nascem com a sua natureza caída e propensa para o mal. Para uma pessoa fazer a coisa certa, tem que aprender? Tem. Para ser honesta, tem que aprender? Tem, porque naturalmente ela vai ser desonesta. É isso que nós chamamos do pecado original. As pessoas já vêm com a sua mola quebrada para o mal. Ela pode até ver e achar interessante o bem, mas ela sempre vai pender para o mal. Adão, então, como representante, representou toda a raça humana e nos levou para essa condição. Por isso, todos nós nascemos condenados. Veja só, por melhor que uma pessoa queira ser, ele não vai conseguir mudar a sua condição espiritual. Quando uma pessoa ela tenta fazer a coisa certa, ela vai tentar fazer de um lado, ela vai caminhar, mas fatalmente ela vai errar em outros atos. Quer ver uma afirmação que eu vou falar e você vai achar bem estranha? Ensinar que o abandono do pecado leva à salvação é um erro. Pô, pastor, mas que é isso? O senhor está dizendo, então, que as pessoas vão pecar à vontade? Não. Olha o que eu estou dizendo. Ensinar e afirmar que o abandono do pecado leva à salvação é um erro. O que leva à salvação? É crer em Cristo, não abandonar o pecado. Porque se a pessoa deixa a prática do pecado apenas para alcançar a salvação, naturalmente ela vai pecar em outra área. Ela vai conseguir, de repente, ser até fiel durante um tempo, mas fatalmente naquela mesma área ela vai pecar, ou então ela vai pecar de outras áreas. Não é deixar de pecar que salva. O que salva é crer em Cristo e depender de Cristo, porque é Jesus que é o Salvador, não é a prática do pecado ou a não prática do pecado que salva. Aí aquele que foi salvo por Jesus, ele vai querer não pecar, porque ele sabe que pelo seu pecado é que levou Cristo a morrer lá na cruz por nós. Parece complicado de entender, mas não é. Quando você entende corretamente, você vai perceber que aquele crente que encontrou Cristo, foi encontrado por Cristo, ele agora vai querer fazer as coisas de maneira que Deus se agrade dele. Não é para conquistar a salvação, é porque ele foi conquistado por Cristo lá na cruz. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Mentirosos, adúlteros, fofoqueiros, desonestos, homossexuais, todos aqueles que cometem pecado, seja qual for, são pecadores porque a sua essência é pecadora. Você nasce propenso ao pecado, está na natureza. Por isso que muita gente precisa aprender, até crentes precisam aprender, que não devem julgar uma pessoa porque normalmente pecados sexuais são mais observados e mais condenados. O homem traiu a mulher, a menina ficou com o namorado, o homossexual se relaciona com outro homem, ou a mulher com outra mulher. Diante de Deus, uma mentira é tão condenável como o assassinato. É interessante ver a lista daqueles que vão para o inferno, lá de Apocalipse 22:8, se não me engano. Lá fala de uma lista e coloca lá o mentiroso junto com o assassino. Os impuros, isso se trata a respeito da sexualidade, junto com outras que a gente julga não ser penosas, mas diante de Deus pecado é rebeldia. E pecado é tudo igual. E as pessoas pecam porque a sua essência é pecadora. Se deixados naturalmente, vão caminhar cada vez pior. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Ninguém se torna pecador por causa de um ato. É sua condição espiritual desde a sua concepção. Eu citei aqui o Salmo 58:3. Imagina lá, o óvulo e o espermatozoide se encontram lá no útero. O que esse ser pode responder pelos seus atos? Mas a Bíblia está dizendo que ali, nesse momento,
a alma já é rebelde. O que uma criancinha tem a ver de rebeldia? Tem, você percebe o jeito dela querer manipular os pais para poder fazer o que ela quer. A birra dela, a teimosia da criança, tudo isso mostra a sua condição natural. E isso, ao crescer, só vai piorando. Os atos dos homens só vão piorando. Mas essa criança, desde o nascimento, já é assim. Então, veja, por isso é que, querendo Deus salvar, ele precisou trazer alguém para substituir esse homem. Irmãos, é muito interessante, falando a respeito do pecado, a gente entender que quando Deus condenou em Adão toda a sua raça, toda a raça humana, ele poderia não salvar ninguém e Deus ainda seria justo. Quando a gente fala a respeito de condenação e salvação, muita gente questiona, mas Deus, quer dizer que Deus, como é que ele vai deixar uma pessoa ir para o inferno? Sofrer eternamente no inferno? Meus irmãos, se Deus deixasse todas as pessoas irem para o inferno, ele ainda seria justo, porque ele condenou a raça humana e a raça humana tem feito cada vez coisa pior. Deus seria absolutamente injusto em condenar. Mas Deus, então, querendo salvar, Deus imputou a justiça de Cristo dos seus escolhidos. Temos de ensinar, então, o Evangelho, fazendo as pessoas entenderem que o pecador, ele é dependente da justiça de Cristo. Para você pregar o Evangelho, você tem que dizer, para você ir para os céus, você tem que ter a justiça de Jesus da tua vida. Você tem que crer que Jesus te substituiu na cruz. Você não pode querer se apresentar para Deus e apresentar a tua fidelidade. A gente vai ler alguns textos, como de Isaías, que diz que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícia. É algo totalmente sem valor. No outro texto que nós lemos também de Isaías, que diz que nós valemos menos do que nada, e aquilo que nós fazemos é nada. Então nós temos que entender que nós não teremos nada para oferecer a Deus. A única coisa que nós poderemos oferecer nós cremos que Jesus nos substituiu. Me aceite por Cristo. É por isso que quando nós oramos, nós dizemos o que no final da nossa oração? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente está pedindo a Deus, Senhor, por aquilo que Cristo fez, responda a minha oração. Por aquilo que Cristo fez, atenda a minha oração. É por isso que campanha de oração não vale. É por isso que as pessoas fazerem sacrifícios para conquistar alguma coisa não vale. Porque tudo que temos, nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Nós dependemos de Cristo. O pecador é dependente da justiça de Cristo. No pecado de Adão, Deus decretou que todos os homens são culpados. Como disse, se Deus não salvasse ninguém, ele seria justo. Se ele salvasse apenas um homem, ainda assim seria justo. Aí alguém poderia dizer, mas como é que ele vai salvar um e não vai salvar o outro? Todos merecíamos a condenação. Vamos imaginar uma coisa, você resolve adotar uma criança. Já criou seus meninos, já está tudo grande, você resolve adotar uma criança. Aí você chega lá no orfanato, tem lá 1000 crianças lá. Você vai adotar todas? Todas aquelas crianças não querem uma família? Todos não querem um pai? Aí você chega lá, escolhe uma criança e traz para a tua casa. Na tua casa ele vai ter será bem alimentado, bem vestido, bem educado, ele vai ter um futuro bem diferente das outras. Você foi injusto? Você estava na escolha, você não era obrigado a adotar ninguém, você decidiu adotar. Deus, ele quando resolveu nos acolher em Cristo Jesus, ele poderia nos condenar e seria justo, mas ele pegou no meio de pecadores, condenados, pessoas a que ele quis salvar. Veja que você não é melhor do que aquela pessoa que está lá fora. Os crentes precisam entender que cabem a eles pregar o evangelho para mostrar para aquele perdido e chegar para ele e dizer, eu estava perdido como você, mas Deus teve misericórdia de mim, por isso que eu estou aqui, e eu quero que você tenha a mesma misericórdia. Então, o crente deve pregar o estado que ele era e o estado que ele está, mas como pura misericórdia de Deus. Se ele salvasse metade dos homens, ele seria justo. Ele não tem obrigação de salvar ninguém. Deus não tem obrigação de salvar ninguém, porque todos estavam condenados. Na morte de Cristo, Deus decretou
que os seus escolhidos são justos por causa de Cristo. A última palavra de Jesus na cruz foi tetelestai, que quer dizer está pago. O meu pecado foi condenado em Jesus, o meu preço foi pago por Jesus. Ele pagou pelos meus pecados, ele se condenou no meu lugar. E aí, então, quando eu entendo essa palavra de Jesus, eu vou entender o que Deus fez comigo ali. Jesus pagou o meu preço e me substituiu. Meu castigo ele foi castigado no meu lugar. E agora, em Cristo, eu sou tratado por Deus como justo. Porque assim, veja bem, há 3 tipos de imputação. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. Primeiro, Deus imputou o pecado de Adão na raça humana, todo mundo condenado, certo? Aí Deus pegou o pecado daqueles que ele quis salvar e imputou em Jesus. Por isso que Jesus teve que morrer da cruz, porque ele foi lá para sofrer o nosso pecado. O pecado nosso foi imputado em Jesus. Mas eu ainda continuo pecador. Eu não cometi os atos de pecado, mas Deus, para ele me receber, ele pegou a fidelidade de Jesus e imputou em nós. A justiça de Cristo foi imputada em nós. A gente vai ler isso lá em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Quando eu tenho fé, que eu sou justo diante de Deus, pela fé, o resultado disso é paz com Deus. Eu vou saber que eu não vou ser castigado de novo por alguma coisa que Cristo já morreu por mim. Eu não vou ser condenado de novo porque Cristo já foi condenado por mim. Deus, ele vai me aceitar, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez. E a justiça dele foi imputada a mim. Isso gera paz, tranquilidade, não arrogância. Muitas pessoas, por não entender a questão da predestinação, da adoção, da própria justificação, eles acham o seguinte: a igreja presbiteriana é arrogante, porque acha que só ela vai para o céu. Não, nós não pregamos isso. Nós pregamos que Deus escolheu pessoas, e ele mandou Cristo morrer por aqueles que ele escolheu. Você vê isso na oração de Jesus em João 17, oração sacerdotal. Ele diz que roga por aqueles que o Pai lhe deu. É por eles, eu morri por esses que o Pai me deu. Então é uma questão bíblica, é uma questão correta. Então, esses que o Pai deu, Cristo morreu por eles, ele levou o pecado desses e nós recebemos então a justiça dele. E não pelas outras, mas pelas suas. Ele, por isso que a gente lê também lá em Romanos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque é a salvação é um ato da misericórdia de Deus. Então, essa imputação é uma decisão de Deus, não depende de você. Quando é que o nosso nome foi escrito no livro da vida? Não foi no dia que você converteu, não? Se o meu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, é porque Deus já tinha decidido quem ele iria salvar, quem que ele não iria salvar. Porque no meio de homens condenados, se ele decide quem ele quer salvar, naturalmente ele deixa que os outros se percam. Mas por que Deus escolheu um e não escolheu o outro? Aí você vai ter que perguntar para Deus. Porque a escolha dele foi um ato de amor, um ato de misericórdia. Então, o que nós temos que entender é: aqueles por quem ele morreu, Cristo morreu, esses serão tratados como justos, perfeitos e vão para os céus. Mas Deus não quis os outros. Por quê? Agora, então, é com ele. Ele não é justo em condenar? Mas por que ele salvou só uns, não salvou os outros? Ele continua sendo justo, porque até aqueles que hoje são tratados como justos também mereciam a condenação. Conhecer a justiça divina é essencial para que se viva em paz com Deus. Eu vejo dos grandes problemas enfrentados pelas igrejas é não conhecer a justiça de Deus. Muitos dos erros que vimos nos cânticos, nos hinos, nos ensinos que são ensinados da igreja é por falta de conhecimento da justiça de Deus. Crer em Cristo é exatamente crer que a justiça dele nos foi imputada, é descansar nele sabendo que somos pecadores, sim, merecemos a condenação, sim, mas pela graça divina, Deus imputando a justiça de Cristo em nós, passou a nos tratar como santos e justos. É por isso que a Bíblia nos trata como santos. Por quê? Porque aos olhos de Deus nós somos santos. Mas pastor,
Quando eu olho para mim, eu me vejo pecador. E você, enquanto você olhar para você e se ver pecador, você vai então desejar a justiça de Cristo. No dia que você olhar para você e se ver um santo perfeito, você vai dizer: eu não preciso de Deus, Deus é que precisa de mim. Sabendo disso, nós vamos lutar contra o pecado. Sabendo que em Jesus nós estamos livres da condenação, nós vamos dizer: eu não quero viver no pecado. Quem é salvo de quê? Hein? Vamos lá. Hã? Salvo da condenação eterna. Quem é que condena eternamente? Então, quem é salvo da ira de Deus. Então, veja só, é salvo da ira de Deus. Deus poderia condenar, mas Deus ele não quis me condenar, ele quis me salvar. Que grande misericórdia de Deus para nós. Então, o pecador tem que saber que ele só vai ser aceito nos céus se ele receber a justiça de Cristo. E essa justiça nós só nos apossamos dela pela fé. E você vai ver Tito 1, versículo 1, diz: a fé é dos eleitos de Deus. Efésios 2, 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, ou seja, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para que você se aposte da salvação. Mas, em segundo lugar, o texto apresenta um outro ensino a respeito do Evangelho. Ele diz: dissertando acerca do domínio próprio. Todo homem tem de se dominar. Deus, ele requer do homem, seja do crente e do não crente, do justo e do ímpio, Deus requer o domínio. Só que o crente, ele recebe o Espírito de Deus e é capacitado a obedecer. O outro também é cobrado dele que se domine, só que ele não consegue se dominar. E cada vez ele vai ficando com ódio de Deus, com raiva de Deus, porque Deus cobra dele e ele não consegue. Vocês já viram um menino fazendo dever? Quando tenta fazer e não consegue, o que acontece? Fica com raiva. Eu me lembro que eu tinha raiva de matemática, porque eu não sabia matemática. Era um bicho de 7 cabeças. Chegou um professor lá e me ensinou umas técnicas lá, e eu consegui aprender. Falei: matemática é bom. A gente tem raiva daquilo que não conhece. Por isso que o cristianismo é tão odiado no mundo, porque as pessoas não conhecem a Deus e não conseguem entender as exigências de Deus e não conseguem cumprir a sua exigência, por isso ficam com raiva, porque não andar nos caminhos de Deus. Então, como não conseguem, o resultado delas é raiva. Agora nós vimos no Chile botando fogo em igreja, nós vimos em vários países gente matando crente, porque crente mostra para o mundo a sua imperfeição. Porque quando você convive no meio de pessoas mentirosas e você fala a verdade, os outros vão ver em você um opositor. Por que só ele fala a verdade? Quando tem um monte de homem safado que trai a mulher, mas tem lá no meio um homem que é fiel, esse homem é o péssimo homem aos olhos dos outros, merece toda a perseguição. O crente é a luz, e a luz incomoda quem vive nas trevas. Já viu uma pessoa que fica no escuro muito tempo, quando ela sai no sol, o que acontece? Fica ruim de enxergar, a luz atrapalha porque você estava nas trevas. Por isso que o crente deve brilhar, e quanto mais ele brilhar, mais ele vai incomodar. Em Gênesis 8, 21, Deus diz: é mau o desígnio íntimo do coração do homem. Foi Deus que disse. Naturalmente o homem é mau. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então essa é a condição natural. Olha, Caim se propôs fazer um culto a Deus. Seu irmão também. Seu irmão foi lá, pegou um animal perfeito, procurou fazer o melhor, ofereceu a vida pela vida. Diz que Caim foi lá e pegou um monte de fruta lá e botou em cima da pedra lá para Deus. Deus não aceitou aquilo lá, mesmo porque Deus tinha amaldiçoado. Maldito é a terra por tua causa, foi lá em Adão, né? E ele pegou de qualquer jeito. Mas Abel teve uma preocupação maior. Deus, então, vindo para Caim, vendo seu ódio, disse o seguinte, lá em Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha só, quando eu disse que Deus ele cobra o domínio próprio do justo e do ímpio, a raiva que foi para Caim dominar-se. Deus disse: não faz isso, que isso vai te trazer prejuízo. Você tem que te dominar. Mas veja, irmãos, que o texto ele diz
o seu desejo será contra ti. Ô professor, qual a diferença entre seu e teu? Não, seu e teu, o pronome aí. Qual a diferença? Não, é o contrário. Nós temos 3 pessoas. Eu, tu, ele. Quando eu estou falando com alguém, eu digo o teu. Quando eu estou falando de alguém, eu digo o seu. Seu diz respeito a ele. Veja que o texto, Deus estava falando com Caim. E Deus disse, o seu desejo será contra ti. Deus não estava errado, não. Ele usa ti, porque teu, está se falando da pessoa com quem você está falando. A ti cumpre dominá-lo. Estou falando aqui, eu grifei no meu aqui a questão do seu, porque nós temos que entender, quando o texto diz o seu desejo, está falando do pecado. O pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você terá um desejo dentro do teu coração que não é teu, mas você tem que dominar esse desejo. É como se fosse uma força. Deus não diz para Caim, o teu desejo será contra ti, mas o seu, o desejo do pecado. O sentimento mal foi despertado, ele tinha que ser dominado. Só que Caim não queria dominar. É como o cara que parte para a briga, ele sabe que vai levar pancada, ele sabe, mas ele vai lá e briga. Tem gente que acha que é covarde, aquele que não briga, é mais esperto, que não leva pancada, né? Deus deu a Caim a possibilidade da escolha. O seu desejo será contra ti. Então, cumpre a ti dominá-lo. E responsabilizou. Se você fizer, você vai sofrer consequências. A ti, você tem o dever de se dominar. Todos nós temos 2 lobos dentro de nós. Quem é que ganha essa batalha? Quem é que ganha? Quem é que ganha? É aquele que come mais. É aquele que se alimenta melhor. Então, é o seguinte, nós vimos na Bíblia muito falar a respeito disso quando fala da carne, mostrando que temos uma natureza terrena caída, diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Temos o desejo, temos a obrigação de nos dominar. Tem um outro texto também que diz que o Espírito Santo age em nós para que não fazemos o que seja da nossa vontade, ou nosso querer. O Espírito Santo luta por você, Vinícius, para que você não faça aquilo que naturalmente você quer. Quando uma pessoa está diante da possibilidade de mentir, ela quer mentir, porque se ela mentir, ela vai se dar bem. Se ela for desonesta, ela vai ganhar mais dinheiro. Ela quer, por isso que faz isso. O texto está dizendo que o Espírito Santo, ele age em você para que você não faça aquilo que você quer. Quando a gente lê lá em Tiago, diz que nós somos tentados pela nossa concupiscência. Nós somos tentados por aquilo que nós gostamos, por aquilo que desejamos. O valor do homem está no domínio que ele tem de si mesmo. Provérbios 25, 28 diz, como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Numa época onde havia muito exército, muita guerra, uma cidade que tivesse um muro alto está protegida. Por isso que diz assim, olha, para uma cidade, do jeito que é igual uma cidade que não tem muro, é o homem que não tem domínio próprio, ele vai estar desprotegido. Também Provérbios 16, 32 diz, melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O herói de guerra tem menos valor do que o homem que consegue dominar a si mesmo. Então, o domínio próprio ele é conseguido com treinamento. 1 Coríntios 9, 25 diz, todo atleta se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Ou seja, nós temos que nos dominar, nós temos que treinar a fidelidade, nós temos que nos entregar numa luta constante, do mesmo jeito que o atleta faz isso para ganhar a corrida, nós temos uma corrida, mas o alvo é muito maior. Quem foi alvo da graça divina tem que entrar nessa luta para vencer. Em Romanos 6, 11 a 14, diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine o pecado em vosso corpo, nem ofereçais os membros do seu corpo ao pecado, mas oferecei-vos a Deus.
Veja que o texto está falando aqui a respeito de uma entrega, de uma doação. A gente tem que entender uma coisa. Quando alguém te falar assim, você tem livre-arbítrio, diga não, eu não tenho. Porque o livre-arbítrio, no sentido espiritual, quer dizer a decisão de ir para o céu ou não. Rodrigo, se um malandro de rua quiser dormir na sua sala, pode? Você não vai deixar, não? Ué, por que não? Não é a tua casa? Vai entrar quem você quiser, não é? Por que Deus ia aceitar que pessoas pecadores decidissem entrar no céu ou não? Se na minha casa entra quem eu quero, por que Deus não teria o direito de escolher quem ele vai levar para os céus? Então, nós temos que entender isso. Nós não escolhemos ir para o céu ou não, mas nós escolhemos ser fiéis ou não. Qual é a diferença? É porque a questão de ir para o céu é a escolha de Deus. Deus é que salva, é Deus que condena. Mas eu posso escolher como que eu vou viver nessa terra, numa visão horizontal das coisas, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com o filho, no relacionamento com o próximo. Eu tenho que demonstrar quem eu sou para Deus, o que Deus fez na minha vida. Então, os meus atos, como que os frutos que revelam a árvore, os meus frutos vão mostrar se eu sou uma pessoa salva ou não, se eu tenho o Espírito de Deus ou não. Então, uma pessoa que diz que é crente, mas vive em mentira, vive fazendo coisa errada, está mostrando que de fato ela não é. Porque se ela fosse, ela querer viver como Cristo, ela ia querer se dominar. Não ofereçais ao pecado, se ofereçais então a Deus. Oferecer-se a Deus ou ao pecado é uma escolha pessoal. Aí, o ímpio não tem condição de dizer não, mas você tem. O ímpio, ele vai como escravo, você não é escravo do pecado. Você é servo do Senhor. Essa luta faz parte do nosso culto. É importante lembrar que nós não lutamos sozinhos. Tem um salmo que diz que Deus, ele prepara as nossas mãos para a batalha. Deus, ele nos prepara para a guerra. O Espírito milita contra a carne, o Espírito milita contra a carne para que não façais o que seja do vosso querer. O Espírito te ajuda a lutar contra a carne. Por isso que toda vez que você está diante de um pecado, você vai ouvir uma vozinha no seu ouvido. Faz isso não, isso está errado. Todo crente, tendo o Espírito Santo de Deus, vai ter essa vozinha no ouvido. E se ele fizer o errado, é porque ele quis fazer. Foi um ato de rebeldia, porque um crente não pega. Isso eu nem sabia que era pecado. Tanto sabe que vai fazer escondido, não faz abertamente. Porque quando também a pessoa chega a fazer abertamente, já é um ato de rebeldia escancarada. Na nossa luta não é contra algo externo, mas contra algo que está dentro de nós. Gálatas 5, 17, 24 e 25 diz: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus, ele não apenas deseja, ele exige que o cristão se domine. Ele investiu o que ele tinha de mais precioso. Ele quer que aquele que recebeu a salvação de Cristo, que invista todas as suas forças na busca da santidade. Ele quer ver os cristãos lutando pela santidade com empenho, com dedicação. Dominar-se a si mesmo é uma dura luta cristã. Então, domine-se. Esse é o ensino do Evangelho. Portanto, a pessoa que acha que pode viver no pecado abertamente, fazer o que quer só porque foi salvo, ele mostra claramente, ele não conhece o Evangelho. O Evangelho depende da justiça de Cristo ser imputada. E o crente que recebeu essa justiça, ele é cobrado que domine-se. Mas em terceiro lugar, o texto diz, dissertando acerca do juízo vindouro. Jesus Cristo voltará para julgar o mundo, a nossa terceira afirmação. Parece notícia velha? Parece uma notícia sem sentido? 2000 anos já que estão pregando isso e Cristo não voltou ainda, mas é isso que o mundo quer. Mas, no entanto, a própria Bíblia diz que Cristo não voltou ainda para que todos cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus, ou da salvação, ou seja, pela misericórdia de Deus, Cristo ainda não veio. Quanta gente que está aí por aí perdido sem conhecer o Evangelho? Tem tanta gente fugindo. O dia do juízo final sempre causou medo e espanto na humanidade, desde o início. O juízo final. Ixi, a pessoa
Você se lembra da mudança para o ano 2000? O bug do milênio? Que gente entrou em desespero. Quando foi do ano 999 para o ano 1000, houve a mesma ideia, né? E quando para o ano 2000 diz, 1000 passará, 2000 não chegará. E aí as pessoas entraram em desespero, medo do dia do juízo. Alguns tentando fugir à responsabilidade e desejosos de esquecer desse dia, começaram a contar piadas sobre o dia do juízo final. Me lembro até na televisão, um tempo atrás, daqueles programas de piada lá, mostrou o cara com, sabe aquele sanduíche que anda com um cartaz da frente atrás? E está lá, Cristo está voltando. Aí depois mostrou só a caveirazinha com a plaquinha continuava, ou seja, Cristo não voltou. Fazendo piada. É uma maneira de dizer, não se preocupa com isso não, vive de qualquer jeito, que olha, esse negócio você vai prestar conta, é tudo mentira. Outros tentando, usando o terror desse dia, fizeram filmes apocalípticos difíceis de assistir, cidade, a terra bagunçando, caindo fogo dos céus, e isso tem maior audiência, o povo gosta, é o medo que isso dá, isso exprime medo do dia final. Os profetas do Antigo Testamento avisaram a população desse dia e disseram o seguinte: será dia de trevas, dia nublado, dia de escuridão. O dia do juízo final não vai ser um bom dia. O ímpio vai sofrer e isso vai trazer cada vez mais angústia. Por isso que nós vemos lá que o governador ficou com medo. Por quê? Porque enfrentar o juízo de Deus é terrível. Quem não tem a justiça de Cristo vai sofrer a ira de Deus. A ira de Deus é terrível. Todos os adjetivos são prenúncios de uma grande e angustiosa tribulação. Quando fala dia de treva, nublado, escuridão, quer dizer, esse dia vai ser um dia terrível. Jesus Cristo, que virá como juiz, ele avisou que esse dia será um dia de tribulação, de medo, de desespero. Ele fala de pessoas que vão desejar a morte, entrar em cavernas e caia sobre nós, mas ninguém vai morrer, pelo contrário. Os mortos é que vão ressuscitar. E ninguém vai morrer porque agora é hora de prestar contas. A Bíblia é juízo final, julgamento final, dia do juízo final, dia do Senhor é o dia de julgar, é o dia de prestar contas. O juízo recairá sobre todas as nações. Todos prestarão contas. Para os crentes será o dia de glória. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 5, que fala, eu me glorio no dia da glorificação de Deus. Quando Cristo voltar, os crentes, por causa de terem recebido a justiça de Cristo, é o que está falando no capítulo 5, de 1 a 11, aí ele vai dizer, eu me glorio no dia da glorificação de Cristo. Mas como que alguém pode se gloriar num dia tão terrível? É porque aqueles que creem em Cristo não vão passar por esse dia, não com terror. Por isso que a igreja, logo no início, conhecendo o Evangelho, eles diziam Maranata, ou seja, a hora vem, Senhor Jesus, porque é o desejo dos crentes encontrar com o Senhor, mas para o mundo é dia de trevas. A Bíblia nos apresenta que nesse dia os céus se abrirão, milhões e milhões de anjos com as suas potentes trombetas vão anunciar a chegada do Rei. E alguns dispensacionalistas aí pregam que Cristo vai voltar primeiro ocultamente, depois ele vai voltar de novo para pegar, vai reinar um tempo, depois vai voltar. Não é assim. A Bíblia diz que do jeito que Cristo vai voltar, todo olho o verá, até dos mortos, porque quando ele voltar, os mortos ressuscitarão e verão. E como nós vimos Jó dizer, eu verei não com meu espírito, mas os meus olhos o verão. Todos o verão, com a sua palavra, os mortos vão ressuscitar. João recebeu a revelação, e lá em Apocalipse 20, 11, ele diz, vi um grande trono branco, e aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Cristo vai se sentar no trono e vai julgar. Meus irmãos, que tristeza será para alguém que não terá nada para oferecer para Deus. Porque quando alguém chamar lá, quando Cristo chamar o Rodrigo vai chegar lá, o que você tem para oferecer? Eu tenho a justiça de Cristo, eu só dependo dele. Então essa justiça, então vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo do meu Senhor. Quando chegar o outro que rejeitou a Cristo, o que você tem para oferecer? Nada, apartar de mim malditos para o fogo eterno. Terrível, temendo, tem gente que tenta esquecê-lo. O juízo final está no centro da mensagem do Evangelho. Cristianismo sem juízo final é lei sem cadeia para bandido.
Pessoal, o juiz chega lá, condenado. Abre a porta e ele vai para casa? Uai, o que adiantou esse juiz? Então, depois do juiz, vem a condenação. Então, ninguém acha o seguinte, morreu, acabou. Não. Quem morreu vai ver Cristo e vai enfrentar o juízo de Cristo. O sacrifício de Cristo é o prenúncio do rigor divino no dia do juízo final. Vocês já pararam para pensar de quanto ódio foi dispensado a Cristo? O que ele fez para merecer a raiva tão grande daqueles soldados? De bater nele com tanto ódio, daquele povo, daquela multidão gritar com tanto ódio. Aquela dureza mostra o rigor de Deus contra o pecado. Agora vocês imaginam como será quando Deus diz estender a sua mão, trazendo toda a ira dele, então, contra toda a raça humana? O mesmo sentimento, veja bem, ouvindo sobre este dia, Félix ficou amedrontado. Não era para ser uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, mas ele não quis o Cristo, por isso ficou amedrontado. O mesmo sentimento, os sacerdotes encontraram o livro lá no Antigo Testamento, e quando abriram o livro da lei, viram que estava fazendo tudo errado, diz que eles ficaram amedrontados. Correram e levaram o livro da lei para o rei diz, vamos fazer uma reforma imediatamente, porque eles viram o rigor, leram e ficaram amedrontados. Conscientes do rigor da lei, eles fizeram a reforma religiosa. O sacrifício de Jesus é o prenúncio, então, do rigor, do juízo final. Ouvindo o aviso de Jonas, os ninivitas ficaram todos com medo. Diz que todos vestiram roupa de saco. Não é roupa de saco não, viu, gente? Porque a gente diz assim, é pano de saco. Então, vamos pegar aquele pano de limpar chão? Saque era uma roupa de baixo. Vocês já viram os americanos usavam muito uma roupa, parecendo um macacão por baixo da roupa? Era uma roupa que se usava por baixo, era uma roupa que ninguém via, era uma roupa de humilhação. Então, se alguém fosse exposto com aquela roupa na rua, seria uma vergonha. O que isso tem a ver com a humilhação? É a humilhação, porque aquela pessoa que estava diante de Deus, ele tirava toda a roupa de glória. Por exemplo, se o Márcio vai num lugar importante, ele vai de terno, gravata, todo bonitão, né? Aquela roupa te faz especial, não faz? Mas agora, então, chegando lá diante de uma autoridade grande, você quer se mostrar totalmente humilhado, você tira aquela roupa e fica só com a sua roupa de baixo, se humilhar ali. Foi isso que os ninivitas fizeram, eles tiraram as suas vestes bonitas de glória e se apresentaram lá, diante de Deus, humilhados. Ou seja, Senhor, diante de Ti nós não somos nada. Diz que botaram até os animais, fizeram jejum, porque eles não deram comida nem para os animais, porque eles temeram o juízo final. A boa nova do Evangelho é que nós fomos substituídos por Cristo na cruz. Temos de abandonar as antigas práticas e exercitar o domínio próprio, e não podemos nos esquecer, no dia do juízo final, nós prestaremos contas ao nosso Senhor. Meus irmãos, esse é o ensino do Evangelho. Todo crente tem de saber disso. Paulo diz que nós temos que dar razão da nossa fé. Nós temos que explicar o que acontece conosco. Por mais difícil que seja explicar algumas coisas, Tiago, nós temos que conhecer para podermos mostrar para as pessoas, você precisa do Evangelho. Não é você dizer para alguém, Laura, que a pessoa precisa vir para a minha igreja. Não é trazer alguém para dentro de igreja que vai fazer a mudança. É conhecer o teor do verdadeiro Evangelho. O homem não teria remédio nenhum, está perdido. Em Cristo, ele levou todo o nosso pecado e por causa dele nós fomos aceitos. Se a pessoa então quiser essa justiça, movido por Deus, ela então vai ser salva. Se ela rejeitar, vai mostrar que ela não tem o Espírito de Deus, ela será condenada. Tem muita gente que vai ouvir isso e vai ficar com raiva de você. Vai querer jogar pedra em você. Porque isso não é certo? Porque eu não acho justo que a pessoa seja condenada. Quem disse que a pessoa que vai condenar foi Deus? E Deus é verdadeiramente justo. Deus não tem mal no seu coração para julgar por maldade, por raiva. Ele julga com justiça. Então, meus irmãos, essas foram as lições do Evangelho. Que nós possamos, então, guardá-las no nosso coração, para que a gente possa, em tendo recebido o Evangelho, valorizar o que nós temos.
Por isso que a Bíblia diz que quando o colecionador de pérolas, ele encontrou a pérola, ele foi lá e vendeu todas as suas pérolas para comprar aquela. O homem que encontrou um tesouro numa terra, ele foi lá e vendeu tudo o que possuía, porque ele queria aquele terreno, ele queria aquele tesouro. O que está se mostrando é Jesus Cristo é a pérola preciosa, é o tesouro. E nós não podemos desprezar esse tesouro valorizando outras coisas. O que nós temos sim é que valorizar o Evangelho como sendo o tesouro que Deus nos deu. E assim então, sem querer oferecer nada de nós mesmos, mas apossando do que Deus fez, assim devemos então viver para o nosso Senhor. Que nós possamos nos preocupar em ser fiéis por aquilo que Ele fez e segui-lo de todo o nosso coração. Amém?